Como nós anunciamos, o tema da nossa reflexão hoje, para esta noite, consta de um livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel. E ele tem como tema: Levantai os olhos. Algum tempo atrás, nós também adquirimos um livro de um psicólogo que tem também um título. O livro tem o título Olhar Acima do Horizonte. E, paralelamente, esses dois temas, o livro Olhar Acima do Horizonte e Emmanuel, com esse título, Levantai os Olhos. São duas simbologias muito importantes para todos nós. Todos nós aqui sabemos que estamos reencarnados na Terra, mais uma vez, para mais uma experiência, para dar continuidade ao nosso trabalho de desenvolvimento espiritual. Então, qual é o objetivo da encarnação do Espírito na Terra? O melhoramento progressivo e, ao mesmo tempo, tomarmos parte no trabalho que devemos fazer em benefício da coletividade, da nossa família, do nosso campo profissional, do campo religioso, do campo social, onde quer que estejamos. Que, na mesma medida da nossa melhoria, do nosso crescimento, nós possamos compartilhar com a convivência, com os seres que nós caminhamos juntos. Então, estando reencarnados aqui na Terra, é muito natural que todos nós nos ocupemos, primeiramente, com as necessidades do campo material. Porque estamos no corpo físico, temporariamente, porque somos o espírito imortal e estamos temporariamente no corpo físico, que é um laboratório de experiências, é a oficina de trabalho do espírito, para que o espírito possa adquirir conhecimentos, experiências. Então é natural que, enquanto estamos aqui reencarnados, nós priorizamos as atividades materiais. Nós buscamos as necessidades do campo da matéria. Mas necessário é que, paralelamente a essa busca e esse trabalho material que fazemos, é muito importante que não nos esqueçamos que existem novos horizontes. É muito importante que a gente não esqueça das conquistas do eu profundo, as conquistas da consciência, porque quando nós nos referimos a nós como eu, nós nos referimos ao eu espírito, ou consciência de si próprio. Nós somos aquilo que pensamos, nós somos a nossa própria consciência, que é o que permanece para sempre. Então, estando aqui reencarnados, logicamente, nós temos as nossas tribulações, o nosso trabalho, a nossa correria profissional, a nossa luta diária, na convivência familiar, profissional. E quantas vezes nós corremos atrás do pão material? Nós temos que trabalhar para ganhar o nosso dinheiro, para o nosso sustento material, e temos que nos alimentarmos, temos que nos vestirmos, temos que criar os nossos filhos, dar escola, Nós temos uma infinidade de coisas necessárias para o campo material. Mas, como a gente disse, é necessário não esquecermos da alimentação espiritual. A alimentação espiritual consiste na busca de conhecimentos. Já nos alerta o Espírito da Verdade, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, já nos alerta o Espírito
da verdade, nos dizendo: espíritas, amai-vos uns aos outros, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. Daí a gente sempre fala aqui, a gente sempre repete, porque a própria doutrina espírita nos cobra muito isso de nós mesmos, a busca do conhecimento. Nós partimos do princípio dos ensinamentos espíritas, mas não quer dizer que esses ensinamentos, eles estão hermeticamente fechados, que esses ensinamentos já nos disseram tudo o que tem que dizer. A proposta filosófica espírita, ela está construída e está em aberto, para que cada um de nós desenvolvamos o nosso senso crítico das coisas, para que cada um de nós construamos cada vez mais ideias, para que nós questionemos a vida. É importante nós questionarmos, para que a gente possa desenvolver os nossos próprios raciocínios, para que a gente possa conquistar a nossa autonomia como espíritos, para que a gente deixe a tutela das religiões tradicionais, que foram importantes sim, até uma idade, assim como nós cuidamos e tutelamos os nossos filhos até uma certa idade, mas chega um ponto em que eles querem bater as asas e viver as suas próprias vidas, e espiritualmente falando é a mesma coisa para todos nós. Qual é a proposta espírita? A maior proposta espírita é a liberdade de consciência dos seres humanos, não é? E a conquista da maioridade espiritual, a conquista da autonomia espiritual, através do quê? Do conhecimento, daquilo que o Espírito de verdade nos recomendou. Instrução, instruí-vos. Aliás, é também uma frase que já consta nos evangelhos, né? Como Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. E a gente tem dito aqui muitas vezes, a verdade, ela não está fixada definitivamente. A verdade é um processo em construção, nas mentes de cada um de nós individualmente, não é? Que cada um de nós aqui, dependendo dos nossos conhecimentos, dependendo das nossas experiências de vida, ou da nossa maturidade espiritual, cada um de nós aqui tem uma medida do que seja verdade. O que poderia ser verdade para mim, pode não ser para o outro. Ou, em outras palavras, o que foi verdade até ontem para mim, hoje pode não ser mais. Eu mudo, porque a tendência é nós progredirmos, é nós construirmos ideias. Então, o que é a verdade? Essa verdade que vai nos libertar da nossa ignorância. É um processo em construção. Ninguém pode, em sã consciência, dizer que eu sou o dono da verdade. Muito embora certas filosofias, certas religiões, não é? Pousam na qualidade, na condição de donas da verdade, não é? Muitas vezes são impostas verdades, entre aspas, a nós. E nós, na nossa imaturidade, na nossa infantilidade, não passamos aquilo pelo crivo da razão, como recomendou Allan Kardec. Tudo nós devemos passar pelo crivo da razão. Mas acontece que a razão também tem as suas medidas. A razão de cada um de nós é a mesma coisa, está na mesma graduação das verdades, não é? Então tudo do universo, tudo relativamente a nós, está sempre num processo progressivo, construtivo. Tudo está em construção. A própria concepção de Deus que cada um de nós temos, a própria concepção de Deus já é um processo progressivo. Porque se nós lançarmos um olhar ao passado, lá para os tempos de milênios atrás, quando a gente ainda era troglodita, a gente acreditava nas forças da natureza, como deuses, não é? E basta nós olharmos a história das religiões. As religiões foram escritas e criadas pelo próprio homem, de acordo com o conhecimento da época. Então, a própria ideia de Deus, ela vai num processo progressivo. Então, tudo o que nós imaginamos hoje
está diretamente proporcional, diretamente relativo ao nosso grau de conquista espiritual. Conquista esta que também é progressiva ao longo das reencarnações sucessivas. Nós, como alunos matriculados nas escolas, nós vamos de ano em ano. O espírito vai de reencarnação em reencarnação, acrescentando no processo empírico, vai acrescentando, vai somando conhecimentos. Nós vamos amadurecendo. E nós vamos descartando outros que ficam obsoletos. Então, a proposta filosófica espírita, eu prefiro chamar assim, eu não gosto muito embora nós chamemos o espiritismo de doutrina espírita, eu particularmente acho a palavra meio pesada, não é? Doutrina espírita dá a impressão que você está sendo catequizado, está sendo imposto uma doutrina na sua cabeça. E eu particularmente prefiro o termo proposta filosófica espírita, para ser analisada livremente pelas nossas consciências. Eu prefiro assim, que nós ficamos em aberto para construir raciocínios. Muitas respostas que os espíritos deram a Allan Kardec, que constam no Livro dos Espíritos, são respostas relativas àquela época de Kardec, século XIX, há mais de 150 anos atrás, de acordo com os conhecimentos científicos daquela época. Não é porque os espíritos responderam que eles sabem tudo. O próprio Kardec diz, os espíritos falam daquilo que sabem. Os espíritos são os homens que se desvestiram dos seus corpos físicos e estão na espiritualidade. Eles têm a mesma consciência que tinham aqui quando encarnados. Então, as respostas que eles deram estão em aberto para serem desenvolvidas, para serem desdobradas, para que com o avanço do conhecimento humano, das ciências, nós possamos acrescentar valores naquelas respostas, em desdobramentos, para que nós ampliemos os nossos horizontes. Aí entra o título da nossa reflexão da noite, quando Emmanuel nos diz, levantai os olhos. Levantai os olhos significa olharmos acima do horizonte, como também diz aquele livro que eu disse no início. Olhar acima do horizonte. Porque, estando aqui encarnados na Terra, quando nós temos uma visão ainda meia tacanha a respeito de espiritualidade, a gente tem uma visão assim um pouco distorcida ou meia pequena do que seja espiritualidade. A gente fica com uma ideia assim muito reducionista do que seja, né? Eu vou desencarnar, vou para o mundo espiritual. Então, o que significa? Significa que nós olharmos acima do horizonte é não ficarmos, enquanto estamos encarnados, num estágio um tanto pessimista. Isso vale para todos nós. Quando nós estamos aqui na frente falando, e eu estava comentando com o companheiro Simões, a gente faz a meia-culpa, né? Que a gente aprende teoricamente nos livros e vem aqui na frente para falar. Mas ao mesmo tempo que a gente está falando aqui, as nossas consciências nos cobram responsabilidades por aquilo que fala. Então, quantas vezes nós nos surpreendemos em situações, vamos dizer, negativista, uma situação negativa. Às vezes a gente olha o mundo, os acontecimentos diários que acontecem no mundo, a gente acaba tendo uma visão assim muito negativa do que seja a vida, né? Do que seja o mundo. Por quê? Porque nós estamos ainda andando com os olhos baixos. Nós estamos ainda vivendo a superfície terrena. Nós estamos chumbados ainda às necessidades materiais do dia a dia. Estamos apegados à nossa correria do dia a dia, às nossas necessidades, e andamos ansiosos. Não dormimos à noite, perdemos o sono com as nossas ansiedades para cumprirmos as nossas obrigações, que parece que escapam das nossas mãos. E a gente acaba vivendo momentos de insatisfação, momentos negativos na vida, porque a gente
não olha para dentro de si mesmo e levante os olhos. Como diz esse psicólogo que nós estudamos no livro, quando você anda na vida cabisbaixo, você olha para o chão. O que tem no chão? Bom, tem muitos buracos, não tem? Que a gente chama de depressão. O buraco é uma depressão. E quantas vezes a gente entra em depressão? Veja que a nossa depressão íntima, psicológica, significa um buraco físico. Se você anda pelas ruas mal cuidadas, cheias de buraco, a gente critica, né? Todos nós criticamos. O que tem dentro dos buracos? Tem lixo, tem sujeira, tem acúmulo de entulhos, tem tudo, né? E a gente começa a dar importância a só isso. Então, as nossas frequências vibratórias, o nosso olhar é um olhar que enxerga somente as coisas que estão no chão. Isso da forma psicológica também. A gente só vê coisa ruim. Psicologicamente falando, a gente vê que o mundo está feio, está desorganizado, não dá para viver, não tem sintonia mais. Aí esse psicólogo ele diz, quando você olha acima do horizonte, você levanta os olhos, conforme diz Emmanuel, levantai os olhos. O que você vai enxergar levantando os olhos acima do horizonte? Você vai enxergar o céu azul, o sol bonito, à noite as estrelas, a lua. De dia você vai enxergar a copa das árvores com os passarinhos cantando, as flores, os frutos, porque você levantou os olhos e enxergou coisas bonitas. Enquanto nós estamos andando cabisbaixo, nós só vamos ver coisas do chão da terra. É necessário estarmos na terra? É necessário. Porque toda árvore tem as suas raízes fixas no chão da terra. Mas na copa das árvores tem os frutos, tem as folhas, tem os pássaros. Então, essa lição, ela nos chama a atenção para a elevação dos nossos padrões vibratórios. Para a elevação, a busca, ou melhor dizendo, a busca para elevarmos os nossos padrões vibratórios, as nossas frequências, apurarmos a nossa visão, para enxergarmos coisas mais sublimes. Então o universo está aí, nos oferecendo tudo, absolutamente tudo que existe na lei do universo, no cosmos, ou no nosso planeta Terra, tudo está em aberto, tudo está disponível a todos os seres humanos. Mas, pela nossa incapacidade ainda, pela nossa pequenez espiritual, a gente não tem capacidade para usufruirmos esses bens, para interagirmos com as possibilidades imensas que o universo nos oferece. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos capacitar para isso, não é? A gente sabe que as grandes empresas têm seus cursos de aperfeiçoamento, de capacitação para os seus funcionários, para que eles possam progredir, para que eles possam trabalhar melhor, render mais e, consequentemente, também ter uma remuneração melhor. As empresas fazem isso, promovendo o progresso dos seus funcionários, não é? Da mesma forma, nós, espiritualmente falando, nós temos que nos capacitar espiritualmente para usufruirmos toda a disponibilidade que o universo nos oferece. Aquilo que em linguagem espírita ou religiosa, a gente chama de providência divina. Deus promove e permite tudo, não é? Aquilo que Paulo de Tarso dizia, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Agora, termos o discernimento do que me convém, do que não me convém, nós vamos adquirir essa sabedoria pelos nossos erros e acertos. Nós temos livre-arbítrio, temos liberdade para escolhermos os caminhos que queremos, fazermos as experiências livremente da forma que queremos, mas
assumindo as responsabilidades pelos nossos atos. O Espiritismo nos deixa claro isso. Nós somos responsáveis pela nossa construção espiritual ou pela nossa estagnação espiritual. Porque retroceder a gente não retrocede. Aquilo que o espírito já aprendeu, ele não perde nunca. Pode até ficar meio adormecido lá na profundidade das nossas consciências, mas a gente não perde. Mas a gente pode ficar estacionário, como o aluno que não quer se esforçar para aprender, não é? O aluno que mata a aula, que não quer estudar, não quer aprender. O problema é nosso, não é? Se nós não queremos evoluir, não queremos buscar conhecimento, iluminar a consciência, o problema é nosso. Diante da lei do universo, não existe castigo nenhum. Não tem punição, não tem nada, não existe Deus lá no céu punindo a gente. Não existe aquele Deus interventor, como nós aprendemos no passado, né? A gente aprendeu no passado, a gente trouxe isso nas nossas mentes, que Deus está lá em cima olhando a gente aqui embaixo e controlando a nossa vida. Ai de nós se nós não formos bonzinhos, se a gente não andar na linha, porque a gente vai ser julgado e penalizado por isso. É uma ideia que nós próprios criamos, pela nossa incapacidade de entender Deus, nós criamos essas ideias e plantamos isso nas religiões, que são milhares de religiões que existem na Terra. Nós plantamos isso. Mas hoje a gente já deu um pequeno passo adiante. A gente acrescentou um pouquinho mais de conhecimento e a gente entende que Deus não é isso não. Deus não é isso não. Deus está inserido em todo o universo e nas nossas próprias consciências. Não é? Nós estamos imbuídos da presença de Deus, nós estamos em conluio mental com aquilo que a gente chama de Deus. E quando a gente diz aquilo que chamamos de Deus, é porque a gente não sabe o que é Deus. Kardec perguntou na questão número 1 do Livro dos Espíritos: o que é Deus? O que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, pergunta o que é. Né? Que algo é esse que a gente está buscando compreender? A gente está construindo a ideia de Deus. Então hoje a gente pensa Deus como uma possibilidade dentro de nós, uma potência dentro de nós, mas que está ali, depende da nossa ação, depende de nós queremos acionarmos essa potência dentro de nós que nós chamamos de Deus. Quando eu digo eu quero, eu vou, eu consigo, você conta com essa presença de Deus, com essa potência dentro de você. Mas se nós cruzarmos os braços, essa potência fica ali inerte, sem uso, cai em desuso. Então, não existe nenhuma punição quando nós nos atrasamos. Não existe nenhuma punição. Porque nós só vamos crescer errando, acertando, corrigindo, refazendo os caminhos. Daí porque a lei fundamental é a reencarnação. Nós não podemos raciocinar nada em termos de continuidade da vida e de futuro de cada um de nós, sem a perpetuidade da nossa vida espiritual. A vida, quando a gente diz vida, a gente acha que é a partir do nosso atestado de nascimento e vai até o nosso atestado de óbito. A gente acha que a vida é isso aí. Ah, nasceu, a criancinha nasceu, né? Certidão de nascimento para ela. Ah, morreu, certidão de óbito, acabou a vida. Muitas vezes a gente pensa isso, né? Não é. É apenas uma experiência que o Espírito fez. Nós somos espíritos imortais que trocamos de corpos sucessivamente. Nós usamos corpos sucessivamente. Então a vida não é só essa que nós estamos agora aqui. Todos nós aqui somos espíritos muito velhos. Todos nós aqui somos espíritos milenares. Temos muitas experiências do passado. O cérebro que nós temos hoje, aqui, não registra. Porque é um cérebro novo que veio com este corpo atual. Não registra as experiências passadas, a gente não se lembra. Mas permanece sim, permanecem as tendências, as experiências, os dons que nós temos. Esses dons positivos que nós temos na vida,
já são fruto das nossas conquistas anteriores. Da mesma forma que as nossas viciações não dominadas ainda, as nossas más tendências, que diz o Espiritismo, nós temos que lutar para domar as nossas más inclinações, as nossas más tendências. E nós temos. O que são as nossas más tendências, né? Muitas vezes lá fora, nas religiões, a gente chama de tentação do Satanás, tentação do demônio. A gente vê isso direto, né? Sem crítica. Mas a gente tem que falar o que é. Quantas vezes se delega poderes a uma figura mitológica chamada Satanás? Quando nada dá certo na vida da gente, o Satanás está me atrapalhando a vida. Eu tenho que fazer um descarrego para me livrar do Satanás. Satanás quer dizer adversário. Qual é o adversário? A nossa ignorância, a nossa falta de experiência. É o nosso próprio adversário. À medida que a gente ilumina as nossas consciências, que a gente enxerga acima do horizonte, a gente vê que o universo nos conclama a todos a buscar maravilhas, conhecimentos. E o Espiritismo não vai dizer para nós aqui, estuda só as obras espíritas, que ali está toda a verdade. Não é só isso. O Espiritismo nos alavancou, nos deu premissas, para que em cima dessas premissas a gente possa abrir um leque de possibilidades, que a gente possa estudar os grandes pensadores que nós temos na Terra, encarnados. Não são só os espíritos que nos dizem as verdades, eles também, mas não só. Nós temos que estudar os grandes pensadores, os filósofos, os cientistas. Kardec dizia, o Espiritismo tem que acompanhar a ciência, senão ele vai morrer no ninho, ele vai ficar retrógrado. Nós temos que acompanhar, ver o que a ciência está dizendo hoje. A gente tem que ler. Hoje nós temos uma grande facilidade, que é a mídia eletrônica. Não é? Hoje nós temos um mundo na palma da mão, um mundo. Agora ali nós podemos escolher o que a gente quer, né? Quando a gente diz o mundo está na nossa palma da mão, ali tem tudo de bom e tudo de ruim também. Aí depende da nossa escolha, da nossa liberdade de escolha. A gente quer progredir, quer iluminar a consciência? Vamos procurar notícias científicas, tecnológicas, filosóficas, de medicina, de conhecimentos. Escritores que falam da mente humana, hoje está muito. Nós estamos comprando livros, estudando muito, mas não é uma novidade. O Espírito Emmanuel já fala isso há décadas atrás no livro Pensamento e Vida. Maravilhoso esse livro, há décadas atrás, a gente já estudou, já fez muita palestra, falando da mente humana, consciência humana, que é tudo. Então hoje nós temos grandes pensadores, grandes filósofos, grandes cientistas, para que nós todos busquemos, que a gente adquira gosto pela leitura. Olha, para ser espírita, você tem que ter gosto pela leitura. E já diz um refrão popular aí que brasileiro não gosta de ler. Já tem um ditado aí que diz que o brasileiro lê muito pouco. Gente, a gente tem que gostar de ler, porque a obra espírita é muito grande, é muito vasta. Nós temos que ler. Então a gente, além de vir aqui na casa, a gente estuda muito. A gente estuda muito. A gente compra livros, a gente estuda, a gente lê, a gente entra na internet, busca comentários, a gente faz, a gente interage com outros pensadores, para a gente buscar esse levantar os olhos, para a gente enxergar mais além, porque senão a gente fica tendo aquela visão curta, tacanha desse mundinho pequeno, né? A gente aprendeu isso aí, voltamos a dizer, sem crítica nenhuma, mas tradicionalmente as religiões nos mostram esse mundinho aqui, né? Não tem mais nada além desse mundinho aqui. Não tem a continuidade dos espíritos, não tem a anterioridade de nós. Nós somos, segundo essa visão pequena, nós somos seres de agora, né? Quando esse corpo nosso que veio à luz, Deus soprou ali um espírito novo ali, e aí fica essa grande disparidade, essa diferenciação. Então tem crianças que vêm ao mundo e em tenra idade já têm dons, já são espertas, já são educadas, já são filhos, e têm dons para maravilhas.
E outros, coitadinhos, ainda estão numa ignorância, têm más tendências, se perdem nos caminhos da vida. Por que isso? Como explicar isso se nós temos apenas essa vidinha aqui? Que Deus é esse? Que fizemos nós para merecer isso? Não, não é assim. Nós temos que saber que o que somos hoje é fruto do que conquistamos no passado, nas múltiplas reencarnações. Então nós somos senhores de nós mesmos, nós somos responsáveis pelo, vamos colocar entre aspas aqui em linguagem religiosa, né? Nós somos responsáveis pelo nosso inferno ou pelo nosso céu. São figuras simbólicas, né? Ninguém precisa morrer para ir para o céu ou para ir para o inferno e ser julgado. Nós criamos isso diuturnamente nas nossas vidas. É o nosso modus vivendi, como vamos dizer assim, a nossa maneira de ser, de viver. Nós criamos o nosso céu e criamos o nosso inferno a qualquer momento, seja encarnado ou desencarnado, não importa, porque a vida ela é única. A vida espiritual, a vida da consciência humana, ela é única. Não importa em que momento a gente aprende essas coisas, a gente acorda para essas realidades, não é? Então, não, só para a gente encerrar, não nos fixemos nas oportunidades perdidas, porque às vezes a gente se arrepende muito, né? Ah, não devia ter feito aquilo lá no passado, ah, me arrependo, e você entra em depressão e não esquece mais daquelas coisas ruins que aconteceram. Coisas ruins, experiências erradas acontecem para todos nós, sem exceção. Todos nós erramos, não é? O que importa é nos perdoarmos a nós mesmos. Puxa, eu não sabia. Eu errei lá atrás porque eu não tinha experiência, eu não tinha consciência do que eu fiz. Portanto, também não há castigo. A lei vai te facultar novas oportunidades. Eu vou fazer de novo. Eu repeti de ano? Ah, vou fazer de novo. Vou matricular outra vez, vou fazer a experiência de novo, eu vou até acertar. Eu tenho que ser perseverante, eu tenho que ser resiliente, eu tenho que conquistar a duras penas. E nós não saímos da ignorância facilmente, não. Isso demanda muito esforço, muita vontade, muito querer, para que a gente enxergue acima do horizonte. Então, se nós ainda temos as nossas raízes presas ao solo da terra, contempla mais alto as possibilidades infinitas que temos para alcançar, para caminhar cada vez mais para o infinito da vida. Essa lição que Emmanuel nos ofereceu para esta noite. Muita paz a todos.